Olá pessoal, eu sou a Kelly, sejam bem-vindos ao Fofoca Digital. A última semana do ano de Mania de Você marca o início de uma nova fase na novela. Com isso, veremos Rudá preso injustamente por um crime brutal, ao mesmo tempo em que o nosso malvado favorito se dá muito mal com um plano ardiloso para se livrar de Volney e acaba causando a suposta morte de Viola, que desaparece no mar e é dada como morta depois de 2 meses, o que Mércia chama de genial, já que o filho mirou no alvo e acabou acertando na mosca da Viola. Já do outro lado, Lorena tem um golpe da pensão desmascarado. Edmilson é demitido do resort. Gael finalmente se revela como o admirador secreto de Fátima. E mais, Robson se dá mal ao atacar Bruna e, além de levar uma surra, também é demitido do restaurante. E mais, finalmente veremos Luma, a Vingadora, arrancando lágrimas, choro, ranger de dente e pavor de Mavi. E não para por aí, Mércia arma um casamento surpresa para Mavi e Luma. Deu a louca no JMC, aguenta aí que já te conto essa fofoca. E se gostar do nosso conteúdo, faça parte do Fofoca Digital, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal, ativando o sininho para não perder nenhuma novidade. E deixe também aqui embaixo o seu comentário dizendo qual das reviravoltas dessa nova fase da novela é a sua favorita. Mas antes dessa fofoca, eu tenho uma dica para quem monetiza no AdSense ou no Meta. Abra uma conta no Banco Rendimento, que oferece o melhor câmbio, as menores taxas do mercado, além de agilidade na transferência. E mais, para quem é amigo do Fofoca Digital, ainda ganha condições especiais: 3 meses de isenção de taxa, ou seja, 3 meses sem pagar nada por uma transferência internacional. Basta apenas usar o nosso link disponível aqui embaixo na descrição do vídeo. Entre os capítulos de sábado e segunda-feira, Filipa decide formar uma aliança do mal com Mavi, segundo ela, para fazer Rudá pagar por rejeitar o seu amor. Já Mavi fica satisfeito com a nova parceira do mal. Ele planeja colocar Rudá na cadeia, de uma vez por todas, em um plano ardiloso e cruel, causando uma falsa morte de Filipa para fazer Rudá apodrecer na cadeia. Filipa confessa que achou a proposta um absurdo. No entanto, ela diz que pior, muito pior, foi o jeito em que Rudá a tratou depois de todo o amor que deu para ele. Amargurada, ela justifica suas futuras ações, afirmando que foi humilhada, abandonada e rejeitada de forma cruel e insensível quando Rudá jogou na cara dela que nunca a amou. Sincero, Rudá havia dito na cara de Filipa que todo o seu amor sempre foi e sempre será de Viola. Possuída pela fúria, Filipa olha nos olhos de Mavi e diz que deseja que Rudá pague por ter rejeitado seu amor. Com isso, sem perder tempo, a Chiriquenta segue as orientações de Mavi para incriminar Rudá de um crime hediondo. Filipa, que já havia prometido denunciar Rudá à polícia, agora de fato vai à delegacia para fazer uma denúncia de agressão. Diante do delegado, Filipa diz que Rudá Bocaiúva, o pai do filho que ela espera, está fazendo com que ela passe por constantes ameaças e agressões, chegando ao excesso de agarrar o seu pescoço, o que faz Rudá, que já é perseguido pela polícia pela morte de Molina, também ficar fichado por agressão doméstica. Mas calma, que piora. Já no finalzinho do capítulo de sábado, Mavi põe em prática o verdadeiro plano para fazer Rudá apodrecer na cadeia. Seguindo o plano ardiloso de Mavi, Filipa atrai Rudá para o pier. Pelo telefone, ela diz que não vai mais voltar para Portugal, falando em falso desespero que a sua vida
não faz mais sentido depois de tudo que ouviu de Rudá, deixando a entender nesse momento que pretende dar cabo de si mesma. Filipa fala que sem Rudá ao seu lado, ela não deseja mais lembrar que um dia ele, aquele bebê que ela espera, ou ela mesma existiu naquele mundo. Já em total desespero, Rudá pede que Filipa mantenha o controle, questionando o que ela pretende fazer. Nesse momento bem dramática, Filipa diz que pretende entrar em um barquinho e bater com tudo em cima de uma pedra. A Falciane garante que isso vai acabar com seu sofrimento. E é nesse momento que Rudá cai como um patinho e corre para o pier, onde encontra Filipa já iniciando a sua jornada para o além e bancando o herói. Rudá se joga no barco. Já sem perder tempo, a louca atinge a cabeça de Rudá com o remo e ele cai desmaiado para acordar em um pesadelo. Com isso ainda, seguindo o plano ardiloso, Filipa tira o seu sangue com uma seringa e espalha pela embarcação. Em seguida, ela é resgatada por Santiago e abandona Rudá desacordado. Pouco tempo depois, Rudá acorda e procura por Filipa. Inocente, ele pensa que o pior aconteceu. Ao mesmo tempo, Mavi ordena que Zon espalhe a notícia do desaparecimento de Filipa e faz uma denúncia anônima. Com isso, assim que Rudá chega à costa, ele é surpreendido pela polícia e acaba preso em flagrante. Rudá jura que é inocente, mas o delegado exibe provas da morte de Filipa. Além do sangue espalhado no barco, ele ainda encontra uma pulseira da megera no local. E enquanto Rudá acaba enjaulado, ainda no capítulo de segunda-feira, Viola consegue a sua liberdade e escapa do bunker. Antes disso, no lado romântico da história, Gael bate na porta de Fátima com um buquê de flores, decidido a declarar o seu amor, depois de ver a amada sofrer com mais uma humilhação de Robson. Com isso, veremos o romântico recepcionista do resort se revelando como o admirador secreto de Fátima. Gael inicia a revelação de forma genial, apenas dizendo: sou eu, Dona Fátima, afirmando que ele é o tal admirador secreto. Nesse momento, Fátima pensa que tudo não passa de uma armação de Robson. Já Gael continua dizendo que é ele, o jovem que estuda hotelaria e sempre a admirou, mesmo de longe. Gael garante que é ele quem troca bilhetes com Fátima. No entanto, traumatizada, ela não acredita em Gael e questiona quanto o rapaz está recebendo de Robson para fazer aquele papel ridículo. Gael fica tenso e arrasado quando ouve Fátima falar que cansou e agora Robson está mandando os funcionários para fazer ela de trouxa também, passando totalmente dos limites. Com isso, Gael se assusta quando Fátima oferece para ele mais dinheiro, para ele ir até o restaurante e dar um trote em Robson. Em desespero, Bonitão tenta se explicar, mandando Gael voltar e dizer para Robson que dessa vez não deu certo, jogando nesse momento as flores no colo de Gael antes de bater com a porta na cara dele. Ao mesmo tempo, do outro lado da rua, Diana vê Gael saindo do local arrasado e mais tarde o recepcionista confirma para Diana que é ele, o admirador secreto de Fátima. No entanto, ela não acreditou nele. Acontece que o jogo vira. Mais tarde, lá para o finalzinho da semana, Gael recebe o convite de Hugo para ser o novo gerente do Maresia. Aguenta aí que já te conto essa fofoca. E se tiver gostando do resumo, não esqueça de deixar o seu like no vídeo. E se tiver gostando da fofoca, não esqueça de deixar o seu like no vídeo. Também neste capítulo, Edmilson é demitido por justa causa, depois de aprontar no resort.
E novamente um desocupado Edmilson chantageia Lorena para voltar para a casa de Du. E como não tem o apoio da filha, o folgado decide desmascarar o golpe da pensão de Lorena. E é neste momento que descobrimos a verdadeira identidade do pai de Luquinha. Aguenta aí que já te conto essa fofoca. Tudo começa a acontecer quando Edmilson é pego no flagra por Hugo, mexendo nas malas dos hóspedes. Sem noção, Edmilson será pego pelo sistema de câmeras no corredor do hotel, abrindo a mala e usando o perfume de um hóspede. Para evitar o escândalo, Hugo chama Edmilson em sua sala e o cara de pau se defende, dizendo que não roubou e nem matou. Sem paciência, Hugo diz que ele usou o pertence de outra pessoa, de um hóspede, um erro gravíssimo. Nesse momento, Hugo diz que Edmilson está demitido e demitido por justa causa. O folgado se queixa, dizendo que não terá direito a nada se for demitido por justa causa, e Hugo ameaça, dizendo que não faz uma denúncia à polícia porque tem consideração à família dele. E descarado, Edmilson exige que Yarley o defenda, que defenda o seu pai, falando que não vai sair dali escorraçado, feito um cão sarnento. Já sem paciência, Yarley fala que não foi por falta de aviso, pedindo que o pai vá logo embora. Com isso, Edmilson faz um escândalo antes de sair do local. Na cena, ele diz que aquele hotel é de quinta, uma porcaria. Tentando espantar os hóspedes, ele diz que a comida do frigobar está toda vencida e que qualquer cafofo no Morro do Angu é melhor do que aquele pardieiro. E Yarley, que trabalha como recepcionista do hotel para pagar a faculdade, agora fica com a cara no chão da vergonha ao ver o pai indo embora, ao mesmo tempo em que grita, dizendo que aquele hotel é uma zona, um chiqueiro, um muquifo e uma espelunca. Um momento cômico do capítulo, que também será marcado pela armação ardilosa de Filipa e Mavi. E ainda no finalzinho do capítulo de segunda-feira, Michele socorre Viola, que bate na porta de Daniel depois de fugir do bunker. Já no capítulo de terça-feira, Michele fofoca para Viola que Rudá foi preso pela morte de Filipa. Ao mesmo tempo, vemos Filipa recebendo seu novo nome e a promessa de viver uma vida luxuosa. E mais, também nesta terça-feira, veremos Luma trancando Mavi em uma sauna para acabar feito um frango assado. Aguenta aí que já te conto essa fofoca, porque antes desse bafão, Mavi encontra Filipa em um hotel de luxo no Rio de Janeiro. O malvado comemora a derrota de Rudá, abrindo um champanhe bem caro, brindando em nome de Rudá, falando que ele é o novo hóspede do sistema prisional brasileiro. E com um sorriso diabólico, Filipa diz que Rudá renegou seu amor e por isso merece ficar anos na cadeia. Animado, Mavi fala que agora Filipa vai começar uma nova vida. Inescrupulosa, ela questiona como vai fazer isso, perguntando se vai ter que viver escondida como uma morta. Criativo, filho do Pinóquio, pergunta se acaso Filipa conhece a Irene. Ainda sem entender, a Malévola responde que nunca ouviu falar. Nesse momento, Mavi exibe uma falsa identidade e um passaporte grego, revelando que esse vai ser o novo nome de Filipa. Debochado, Mavi diz que agora Filipa está morta e Irene acabou de nascer e por isso ela deve ser bem cuidada. Debochada, Filipa garante que vai cuidar de Irene como se fosse ela mesma. Nesse momento, Mavi garante que dinheiro nunca mais será uma dor de cabeça para ela.
Com isso, mais tarde, Luma faz uma visita a Rudá na cadeia e é acusada de ser cúmplice de Mavi. Furioso, Rudá escorraça Luma de sua vida, ameaçando Luma caso ela faça algum mal para Viola e colocando nela a culpa de tudo o que aconteceu. Com isso, a rejeição de Rudá será a gota d'água para Luma, que finalmente vai lembrar de todos os anos que sofreu sozinha na miséria total. E possuída pela fúria, Luma procura Mavi disposta a acabar com a farsa da falsa morte de Filipa. E é nesse momento que a nossa Vingadora arranca lágrimas de desespero e pavor de Mavi. E para isso Luma vai trancar Mavi na sauna e aumenta ao máximo a temperatura, dizendo que ele merece ficar ali e acabar como um frango de padaria, esperneando feito um bebê chorão. O malvado grita para que Luma abra a porta da sauna e, em uma resposta bafônica, Luma garante que só vai abrir a porta com uma condição, que só abre a porta da sauna se Mavi contar onde escondeu a portuguesa. Se contar onde ele escondeu Filipa, maligna, Luma de fato deixa Mavi amedrontado ao dizer que vai deixar ele mais um tempinho na sauna até refrescar a memória. No entanto, alerta que Mavi não deve demorar muito, senão vai acabar assado. E pouquíssimo tempo depois, no seu limite, Mavi desmaia e Luma, impiedosa, continua olhando para o vilão, ainda possuída pelas memórias do golpe da herança roubada. Em seguida, Mércia aparece e salva a vida de Mavi. A mãe Jacaroa grita com Luma, perguntando se acaso ela está maluca, se quer matar o filho dela. E recuperando a consciência, Luma atende ao pedido de Mércia e ajuda a arrastar o corpo de Mavi da sauna. E mesmo debilitado, nosso malvado favorito ameaça Luma, garantindo que vai acabar com ela. Mas antes desse bafão, Mavi também sofre com a fuga de Viola. A nossa mocinha faz uma visita a Rudá na cadeia e, ainda desnorteado, o Caiçara acredita que Filipa fez mal para si mesma. No entanto, Viola revela que a falsa morte não passa de uma grande armação de Mavi. Viola garante que fará de tudo para provar que Rudá é inocente e com isso revela a decisão de voltar para o Rio de Janeiro em busca de ajuda, apoio para tirar Rudá da cadeia. E ainda no capítulo de terça-feira, Edmilson é expulso de casa e decide se vingar de Lorena, promovendo um momento revelação para desmascarar o golpe da pensão. E para isso o malandro pega o celular da filha e marca o encontro com Gael, Robson e Cirlei ao mesmo tempo na casa de Du. E não demora para os trouxas chegarem na casa desesperados pela mensagem de urgência. Com isso, vingativo, Edmilson se diverte e Du fica horrorizada. Nesse momento, Du detona Lorena perguntando se é verdade que a filha falou para Robson, Gael e Cirlei que eles são os pais de Luquinha. E sem saída, Lorena confessa que pedia pensão para quem ela chama carinhosamente de bando de otários. E revoltados, Gael e Robson exigem que Lorena contem quem é o verdadeiro pai de Luquinha. O malandro profissional Cirlei diz que aquele bate-boca não vai dar em nada e basta apenas que eles façam um teste de DNA. Lorena grita que não vai ter teste nenhum. E Robson reage, dizendo que o golpe da pensão acabou e ela não vai mais conseguir arrancar dinheiro de ninguém. Du implora que Lorena conte logo quem é o verdadeiro pai de Luquinha. E desmascarada, Lorena chora e revela que sabe quem é o pai do seu filho e não é nenhum dos três. Robson fica desnorteado, já que tinha certeza que era pai da criança, e em um surto ele grita que Lorena está mentindo, exigindo que ela fale logo quem é o pai de Luquinha. Nesse momento, Lorena enfrenta o Chiriquento,
afirmando que essa informação é somente do interesse dela e de Luquinha. Sem pensar duas vezes, Sirley, que a essa altura já terá sido demitido do emprego como motorista de Berta, também sai da casa de Du desnorteado, arrasado, já que já tinha se apegado ao menino. Ao mesmo tempo, Robson e Gael se queixam de terem dado uma fortuna para Lorena. Acontece que mais tarde Lorena procura Iberê, que será revelado como o verdadeiro pai de Luquinha e a mente criminosa que inventou o golpe da pensão. Acontece que Iberê decidiu abandonar de vez o lado vilão da história e agora decide fazer a coisa certa e garante que vai assumir a paternidade do seu filho. E a partir do capítulo de quarta-feira, Mavi arma uma armadilha para se livrar de Volney e provoca um terrível acidente que acaba causando o desaparecimento de Viola, que é dada como morta depois de 2 meses desaparecida no mar. E enquanto Mércia comemora dizendo que o filho mirou no alvo e acabou acertando na mosca da Viola, Luma e Mavi, agora aliviados pela morte de Viola, iniciam um romance insólito no mesmo dia do velório de Viola. Com isso, no finalzinho da última semana do ano de Mania de Você, teremos um casamento surpresa e o início de uma nova fase, a fase da vingança. Enquanto isso, Viola percebe que Michelle está apaixonada por Daniel. Mavi tenta fazer um acordo para afastar Volney de Mércia. Isis e Lady desconfiam ao ver Sirley junto com Berta. Diana repreende Robson por ter enganado Fátima. Mavi encomenda a morte de Volney e Santiago se compromete em sabotar o helicóptero que será usado pelo novo namorado de Mércia. Em seguida, Volney vai em direção ao helicóptero, sem saber que Santiago sabotou a aeronave. Ao mesmo tempo, Viola é interceptada por Mavi e seus seguranças, mas consegue pegar uma das armas e foge em um dos carros. Pouco tempo depois, Mavi fica desesperado ao saber por Volney que Viola rendeu o piloto e embarcou no helicóptero. Com isso, no bafão de quinta, mas que é de excelente qualidade, Viola obriga o piloto a seguir para o rio, no meio de uma tempestade. Mavi avisa que o helicóptero foi sabotado. No entanto, Viola não acredita e manda o piloto seguir viagem. Tomás se assusta com a tempestade e decide voltar com Evelyn para a casa de Berta. Lady comenta com Evelyn que acha que Sirley está apaixonado por Berta. Enquanto isso, o piloto manda Viola pular do helicóptero para salvar sua vida. Na sequência, o bombeiro avisa a Mavi que o helicóptero caiu e o corpo de Viola não foi encontrado. Luma tenta consolar Mavi pela morte de Viola. Michelle acusa Mavi por ter causado o acidente. Volney garante para Mércia que Mavi queria acabar com ele. No final do capítulo, Luma avisa Rudá sobre o acidente de Viola. Já no capítulo de sexta, Rudá se desespera e hostiliza Luma ao saber da morte de Viola. Diana fica sensibilizada com a preocupação de Hugo com a família de Yarley. Du expulsa Edmilson de sua casa e convida Wagner para morar com ela. Mércia faz um acordo com Volney. Luma lamenta com Mavi que nunca teve uma família. Com isso, em seguida, Mavi e Luma dormem juntinhos na noite do velório de Viola e iniciam um romance. Já Mércia comemora ao ver Mavi e Luma juntos. Com isso, no barraco de sábado, Mavi diz a Luma que reencontrou a paz ao seu lado. Mércia incentiva Mavi a procurar Iberê. Agora livre, leve e solta, sem a obsessão por Viola, Luma cria um prato em homenagem à amiga para servir no restaurante.
Em seguida, Mavi, todo romântico, manda flores para Luma e a convida para um jantar. E enquanto o casal de vilões, Luma e Mavi, se sentem aliviados com a morte de Viola, Naum diz a Rudá que Moema sente que Viola está viva. E mais tarde, Robson assedia Bruna e acaba levando uma surra de Yarley. Hugo fica horrorizado pelo desrespeito de Robson à sua família e demite Robson, convidando Gael para ficar no lugar dele como gerente do restaurante. Mais tarde, no finalzinho do capítulo e da semana, Mavi e Luma ficam chocados com uma festa surpresa de casamento anunciada por Mércia. Mas isso é fofoca para os próximos capítulos.